Deus bom, Deus bom, Deus bom. Deus bom, Deus bom, Deus bom. Aleluia, obrigado, pode sentar. Obrigado, gente. Vou pedir a ajuda do Nicolas aqui. Enquanto eles vão descendo, eu vou orando. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por esse culto. Eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pelas pessoas que estão aqui. Te agradeço por essa banda e por tudo que nós temos aqui, Senhor, e tudo que somos em Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por nos alimentar com a palavra da verdade, a palavra viva sempre. Obrigado porque o Senhor tem nos edificado sempre. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor quer, tem e preparou o melhor para cada um de nós. Eu te dou graças, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Aleluia. Então, gente, olha só, hoje eu vou estar pregando agora, né, de manhã, e vou estar pregando à noite também, no culto da noite. E não vou falar a mesma mensagem, não. Eu vou pregar uma mensagem agora, né, e vou falar sobre o poder da expectativa. E à noite eu vou falar sobre honra e gratidão. E eu anotei uma frase que o pastor Tiago Mota falou aqui, que eu achei tremenda, e eu vou citar ela à noite no meu esboço. Anotei aqui: honra atrai o favor. E quando ele falou isso, honra atrai o favor, eu comecei a imaginar algumas coisas. E eu comecei a imaginar nós honrando e Deus fazendo com que tenhamos favor. E pensando sobre isso, só uma pincelada nisso, né? Pensando sobre isso, imagina, gente, porque você está honrando a Deus, imagina dele trazendo facilidades para você por aí. Facilidade diante das pessoas, facilidade nas empresas, facilidade nos negócios, facilidade de chegar clientes, facilidade de ter promoção, de ter aumento. Porque é isso que quer dizer a frase que ele falou, e eu vou repetir: honra atrai o favor. Então essa frase, ela diz muita coisa, e é isso que eu fiquei pensando quando ele falou. O que aconteceu foi que me atingiu em cheio, porque eu já estava com a mensagem para pregar à noite. Eu vou pregar à noite honra e gratidão, e aí ele vem com essa bomba aqui, e ele diz: honra atrai o favor. Veio como uma bomba para mim. Então pensa um pouquinho sobre isso de novo. Você honra a Deus, e ele colocou bem as palavras quando ele explicou para nós um pouco sobre honra. É claro que ele em pouco tempo não consegue falar muita coisa, mas ele falou coisas boas no sentido de que o que é honra, né? E quando ele falou sobre isso, ele disse que honra atrai o favor. Então, assim, se nós honramos a Deus, e honrar a Deus não é sobre valores, é sobre ter Deus em primeiro lugar, não é? Não é verdade? É óbvio que se você, por exemplo, ganha R$1.000 e dá 50 de dízimo, você não está honrando a Deus, porque de qualquer forma a honra é colocar Deus em primeiro lugar com o que é correto, certo? Isso é o correto, mas ele disse que, e é muito importante lembrar, que não é o valor, mas se você trouxer, como ele disse, $1 milhão aqui, né, e não tiver honra nisso, você não estará também honrando a Deus. Então nós temos que olhar sempre dos dois lados, que nós temos que fazer o que é certo da maneira certa, não é? Temos que fazer o que é certo da maneira certa, e então a honra a Deus vai atrair o favor. Então, assim, você não vai precisar ficar orando muito: Senhor, me ajuda nesse negócio, Senhor, me ajuda a passar nessa faculdade, Senhor, me ajuda aqui, e Senhor, me ajuda ali. Não, você não vai precisar, não. Simplesmente você vai caminhar e o favor vai te acompanhar. O favor vai abrir portas para você. O favor vai trazer facilidades para você. Então alguém simplesmente vai pensar em você e vai dizer: olha só, eu estava pensando em você essa manhã e resolvi fazer aqui uma transferência via Pix para sua conta. Honra atrai favor. Agora deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos pensar como Deus vai fazer e nem tentar ensinar Ele.
sabe? Honra atrai o favor. Essa parte é com ele. Você é a parte da honra, que honra ele. E a parte dele é fazer do jeito que ele sabe melhor, favores para você. Então, de repente, simplesmente alguém vai lembrar de você. De repente, alguém simplesmente vai dizer: olha, eu estava pensando em você, comecei a pensar essa manhã para aquela vaga de emprego. Ou alguém vai dizer: eu estava pensando em você para aquela promoção que a gente colocou aqui na empresa, aquela vaga que a gente colocou aqui. Então, honra atrai o favor de Deus. E não faz parte isso da minha mensagem, mas quando a gente tem uma inspiração divina, não é? Eu estou surfando na própria inspiração que ele teve aqui. Então eu sei que isso é do Espírito, né? Então eu estou surfando nisso para fazer você e eu pensarmos um pouco mais sobre isso. Amém, gente? Vocês estão recebendo isso? Honra atrai o favor de Deus. À noite eu vou estar falando sobre honra e gratidão. Amém? E agora de manhã, como eu prometi, eu vou estar falando sobre o poder da expectativa. Então eu tenho pensado algumas coisas e às vezes eu paro e fico pensando, sabe, uma notícia política ou uma informação na mídia pode fazer com que a bolsa de valores suba ou desça, né? De repente, por causa de uma notícia ali, algo aconteceu e eles põem na mídia essa notícia, essa informação. E daqui a pouco a gente ouve dizer que o dólar subiu ou o dólar baixou. A bolsa subiu ou a bolsa baixou. Então isso me faz pensar, por causa de uma informação, por causa de um acontecimento, por causa de um fato político, o que acontece? O que está acontecendo? Sabe, queridos, tudo isso gira em torno de uma coisa: a expectativa que se tem nos negócios, no que vai acontecer, no que não vai acontecer. Notícias. Sabe, eu certa vez ouvi uma história de um diretor na Califórnia, um diretor de escola na Califórnia, que ele chamou 3 dos seus professores, chamou esses professores e disse assim: olha, nós estamos fazendo um trabalho e nós queremos pegar 90 dos nossos alunos, e nós vamos pegar 90 dos nossos alunos do QI mais alto da escola, os mais inteligentes, os mais estudiosos, aqueles que são bons, 90 deles nós vamos pegar e queremos dar para vocês trabalhar. Chamou esses 3 professores e falou: queremos passar para vocês 3 trabalhar com esses 90 alunos de uma maneira durante um ano, e quando terminar o ano nós vamos ver o resultado que vocês obtiveram com esses alunos. Passados um ano desse trabalho, dessa experiência, ele chamou esses professores para conversar novamente e disse para eles: sabe, esses alunos, eles obtiveram uma porcentagem acima, 30% acima de todos os alunos da escola a mais. Eles se saíram melhor, 30%. Eles foram mais produtivos, eles se destacaram. Então eles sobressaíram 30% a mais do que todos os alunos da escola, os 90. E o diretor falou assim: mas a notícia que eu quero trazer para vocês não é somente essa. É que esses 90 alunos, na verdade, eles não eram os melhores, eles eram os piores. A capacidade de QI deles estava abaixo da média. E eles não eram os mais comprometidos. Aí os professores olharam para o diretor e falaram: então o que aconteceu? Fomos nós?
Ele falou: não, também vocês não eram os melhores, não. Vocês não eram os melhores. O que aconteceu foi que quando o diretor ele passou uma informação de que vocês vão trabalhar com os melhores, eles pensaram: então nós somos os melhores que vamos trabalhar com os melhores. E se nós somos os melhores que vamos trabalhar com os melhores, vamos arrebentar. E o que aconteceu no final de tudo? Eles arrebentaram e os alunos arrebentaram. Por quê? Por causa de uma informação correta. Isso é tremendo, não é, gente? Eu ouvi dizer, vou tentar contar essa história para vocês da maneira que eu entendi. Uma professora tinha um aluno e ela considerou esse aluno o pior aluno da sala. E ela estava tendo dificuldade com o aluno ao ponto de deixar ela brava. E chegou num ponto onde ela não aguentou, então ela escreveu um bilhete para a mãe desse aluno, dizendo: olha, não dá mais para ficar com o seu filho aqui na escola, não. A capacidade dele é abaixo de todas. Ele não consegue compreender as coisas. Então essa professora escreveu algumas coisas ali negativas sobre esse aluno, fechou e disse: eu quero que você entregue para sua mãe. E criticou ele ali. E esse aluno ele levou para sua mãe aquele bilhete. E a sua mãe leu. E estava na frente dele e ela começou a chorar por causa das críticas ao filho dela. E o rapaz, o garoto, ficou olhando e pensando: o que foi, mãe? O que aconteceu? E a professora tinha escrito: a diretora tinha escrito: procure uma escola para o seu filho que possa lidar com ele. E a mãe está chorando e olhando aquilo, e o filho perguntou: o que aconteceu? E ela disse: a escola está dizendo que você é um menino muito inteligente, que o seu QI é muito alto, e eles não têm capacidade de te ensinar porque você é superior na escola. E então ela tirou ele da escola e colocou ele na outra escola. E sabe, essa mãe morreu, ele nunca leu o bilhete antes dela morrer. Ele nunca tinha lido o bilhete. Mas esse homem, quando cresceu, o jovem quando cresceu e se tornou homem, ele era nada mais, nada menos do que Thomas A. Edison. E quando ela morreu, ele estava mexendo nas coisas dela e ele encontrou aquele bilhete e ele leu. E no bilhete não estava escrito nada daquilo do que a mãe dele tinha falado para ele. Mas o que aquilo provocou nele, por causa da inteligência e da sabedoria de sua mãe, foi que revolucionou não somente a vida dele e da família dele, mas a nossa própria história. A nossa própria história foi revolucionada pela vida de um homem chamado Thomas Edison. E nós vemos, queridos, que isso está no livro. E sempre esteve no livro. E eu quero mostrar algumas dessas coisas hoje para você. Em Isaías 64:4. Isaías 64:4. Aleluia. Aleluia. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele
que nele espera. Agora, essa palavra espera, se a gente não souber o que ela realmente significa, nós vamos olhar para ela e ficar pensando que é mais ou menos como se a gente estivesse ali sentado e esperando por algo, e alguém dissesse: o que você está fazendo? Eu estou aqui esperando em Deus, não sei se vai dar certo ou não, mas fazer o que, né? A gente tem que esperar, então eu estou aqui esperando. E na verdade esse espera não significa isso. Esse espera significa aquilo que nós costumamos chamar de ter expectativa por algo. Então vamos ler, entendendo agora o que significa esse espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que tem expectativa nele. Ouça, Deus está o tempo todo trabalhando por alguém que tem expectativa nele, de que ele está fazendo algo e de que algo vai acontecer, que vai funcionar, que vai dar resultado, que você vai chegar lá, que vai acontecer. Agora, o contrário também é verdade. O oposto também é verdade. Se você acorda pela manhã sem esperança, sem expectativa, se você acorda de manhã pensando que vai ser como da outra vez, que não vai acontecer nada, que a sua vida vai continuar do mesmo jeito, que você não vai conseguir conquistar nada, que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, se você ficar pensando desse jeito, é tudo o que você vai ter na sua vida. Mas se você, sendo um cristão, porque, deixa eu dizer, de maneira natural, isso já funciona. De maneira espiritual, isso funciona poderosamente. Ter expectativa em Deus é esperar de um jeito sabendo que vai acontecer, que Deus não pode falhar. Deus não pode, simplesmente Ele não pode falhar. Agora, a maior dificuldade nossa não é saber se Deus pode fazer algo. Nós sabemos que Ele pode, nós sabemos que Ele é poderoso. A nossa dificuldade não está em não acreditar no poder dEle. A nossa dificuldade não é essa. Porque nós olhamos para Deus e tudo que Ele criou e nós sabemos, Deus é realmente o Todo-Poderoso e Ele realmente pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Então nós não temos dificuldade com isso. A nossa dificuldade está em saber se Deus está realmente interessado em fazer algo por mim e por nós. Só que quando nós unimos esse fator de saber que Deus pode com Deus quer fazer, então nós unimos essas duas coisas, Deus pode e Deus quer. Quando nós unimos essas duas coisas, se torna uma bomba atômica nas nossas vidas. Porque Deus pode, Deus quer. Essa parte nós não temos problema. Estamos com problema com a parte de Deus quer, saber se Deus quer. Agora, qual a forma de nós sabermos que Deus quer? É conhecer o que Ele disse. Porque o que Ele disse é a sua vontade para a nossa vida. O que Ele disse é o que Ele quer para nós. E se sabemos, se nós passamos a descobrir o que Deus disse, o que Ele quer, então nós começamos a pensar sobre Deus é poderoso e Deus quer, então ninguém segura Deus. Ninguém pode parar Deus. Mas às vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade de pensar. Certa vez eu escrevi algumas coisas, eu queria ler para você. Pare e pense. Por que você acha que por acaso Deus estaria trabalhando contra você? Por que Ele impediria que o seu sucesso acontecesse? Por quê? Faça a você mesmo essa pergunta. Por que Ele impediria que alguma coisa boa acontecesse para você?
Porque Deus, ao invés de facilitar para você, Ele estaria dificultando as coisas. Por quê? E sabe, eu ainda não terminei isso que eu escrevi, mas para a gente pensar, por que temos que pensar sempre o lado negativo das coisas, o lado negativo em relação a Deus? Tipo, tudo menos que Deus quer facilitar, tudo menos que Deus está do nosso lado, tudo menos que Deus vai fazer acontecer o bom para nós. Nós falamos e repetimos isso de propósito, que Deus é bom, porque o mundo pregou tanto para nós, o mundo e muitas vezes a igreja, que Deus na verdade não é sempre bom, que às vezes Ele faz algumas coisas más, com propósitos escusos. Ele tem um propósito, nós falamos isso. Aí aquele fulano, ele foi atropelado e morreu, mas Deus tem um propósito. Qual o propósito que Deus tem em alguém ser atropelado e morrer? A gente não consegue explicar, mas consegue pensar que, não sei, é mistério. É mistério. Por que é mistério? Porque nós não sabemos explicar, então nós chamamos, é óbvio, de mistério. Mas tínhamos que pensar e falar o tempo todo: Deus é bom, não importa o que aconteça, Deus é bom, Deus é bom. E é por isso que nessa igreja, o Verbo da Vida, nós falamos Deus é bom o tempo todo. Porque nós não podemos conceber, pensar que Deus de vez em quando não é bom. Não podemos conceber, pensar que Deus de vez em quando faz umas coisas que não são tão boas assim, por alguns propósitos. Porque ao invés de abrir as portas, Ele estaria fechando. Sabe, provavelmente você, dependendo do tempo que você tem de igreja e o tempo que você passou nas igrejas por aí, quantos já ouviram profecias do tipo: olha, Deus vai fechar aquela porta, olha, Deus está abrindo uma cova para você, se você não... Sabe, essas profecias, tem muitas dessas. Deus está abrindo uma cova. Não, sério, você já ouviu algo assim, sim ou não? Deus está abrindo uma cova. Por que não Deus está fechando uma cova? Por que não Deus está abrindo as portas ao invés de estar fechando as portas? Sabe, mesmo que alguém, um cristão, tenha sido mandado embora do serviço, do seu emprego, não significa que foi Deus e que Ele quis aquilo. E se nós estivermos com Deus nessa situação, mesmo quando o mundo vem contra nós, o diabo vem contra nós e os homens vem contra nós, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho pregado e falado muitas vezes: Deus é o Todo-Poderoso e ninguém pode com Deus, mas Ele não está no controle de tudo. Se Ele tivesse no controle de tudo, as coisas ruins não estariam acontecendo. Oh, mas Deus está no controle de tudo. Não está. A Bíblia minha não fala isso, nem a sua. Não fala que Ele está no controle de tudo. Não fala. Mas os crentes falam, mas os crentes não são a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. E se os crentes não aprenderem a falar de acordo com a Bíblia, eles vão falar de acordo com seus próprios pensamentos. E eles dizem que Deus tem o controle de tudo. Então Deus está bagunçando a terra e fazendo as pessoas morar na rua e passar fome, e não faz nada. Mas Ele não está no controle dessas coisas. Deus está no controle de todo aquele que der o controle para Ele. Então, de novo, por que ao invés de abrir as portas, Ele estaria fechando? Por quê? Por que Deus estaria te impedindo de encontrar uma pessoa para ser um esposo ou uma esposa para você? Para aqueles que são solteiros. Por que Ele estaria impedindo isso? Não está. Por que Deus estaria impedindo você de comer bem, de se vestir bem, ou de morar em uma boa casa? Por quê? Qual o propósito escuso que Ele teria
de você não comer bem, quando ele diz em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer que, apesar do fato de Deus querer, ele não pode empurrar em ninguém. Pode manter o versículo, deixa ele aí. Apesar do fato de isso ser a vontade de Deus, porque se não fosse a vontade dele, ele não teria falado assim. O que ele está dizendo? Se você quiser e me ouvir. Veja que se ele tivesse no controle, ele empurraria isso para todos nós, porque é a vontade dele. Então, isso é uma prova de que, na verdade, quem está no controle sobre isso é as nossas decisões. Quais? Se quiserdes, número 1. E número 2, e me ouvirdes. Se quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Essa é a vontade de Deus para nós, porque se não fosse, ele não falava. Agora, por que nós costumamos pensar que, não, a gente come o que der e agradeça a Deus? Sim, agradeça a Deus. Mas ele disse que se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. Então, sempre Deus é positivo. Deus nunca é negativo. Se quiser me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você sempre vai ver Deus positivo, nunca negativo. Ele chegou para Gideão e falou assim: Gideão, homem valente, o senhor está falando de mim? É, de você mesmo. Mas eu não sou valente. E de fato que ele não era, ele era medroso. Mas Deus disse para ele: você é homem valente. Porque o Deus chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Ele faz isso. Ele faz do fraco ser forte. Ele faz isso. Então, de novo, por que Deus estaria impedindo você de comer bem, de se vestir bem e de morar em uma boa casa? Me dê uma boa razão para isso. Por que ele estaria fazendo? Porque ele é Deus e ele sabe como faz as coisas. É bom lembrar que, além de Deus, ele é Pai. E ele disse através de Jesus: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais, ou em outras palavras, muito mais ainda, o Pai que está nos céus fará bens, não mal, fará bens àqueles que lhe pedirem. Veja que sempre tem algo que precisa ser feito para que Deus entre em ação. Quer dizer, ele não sai fazendo a hora que ele quer, como ele quer. Sempre tem algo. Se quiser me ouvir, vai comer o bem dessa terra. Se você pedir ao Pai, ele vai te dar bem e não mal. E quer saber? Em Jeremias 29:11, mostra mais ainda o pensamento de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha só, eu gosto de falar esse versículo, citá-lo, porque ele demonstra o pensamento de Deus. Às vezes nós queremos falar, não, Deus é assim, Deus é assado, Deus às vezes mata, às vezes ele põe na cova, às vezes ele abre não sei o que, às vezes ele... E nós queremos dar opinião sobre Deus. Deveríamos pegar a opinião dele sobre ele mesmo. E a opinião dele é essa: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o próximo. Então, por isso, pelo que eu falei agora, pelo que eu acabei de falar, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O próximo diz: e buscar-me-eis e me encontrareis, ou me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Serei achado de vós e vou fazer mudar o que você está vivendo. Deus é sempre positivo. Nunca você vai encontrar um Deus negativo. Você pode estar e achar que você é derrotado tanto que for. Se você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia em Romanos 8:37, você vai ler e Deus vai estar falando para você:
que você é muito mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus é sempre positivo e nunca é negativo. Um derrotado, um miserável, pode olhar para a Bíblia, ler a Bíblia e ouvir Deus falando: mas em todas estas coisas que você está passando, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. E esses somos mais do que vencedores, o final do versículo diz: por meio daquele que nos amou. Veja que é puro amor. É somente porque Ele quis. Porque nós, sabe por que nós temos dificuldade? Porque lembra que eu falei sobre Deus ter todo o poder? E o outro lado é se Deus quer ou não quer. Esse lado que se Deus quer ou não quer, nós baseamos ele, sabe no que? Medimos, sabe no que? De que será que merecemos? Será que estamos aptos para receber? Porque Deus pode, mas será que estamos aptos para receber? Se Deus fosse fazer algo por nós, baseado no quanto nós somos bons, quantos de nós estaríamos recebendo de Deus? Veja que não é por causa da nossa bondade, mas nesse versículo diz: por meio daquele que nos amou. Então é puro amor, não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Ele me amou. Sabe, queridos, quando eu começo a ter esse entendimento de que é porque Ele me amou e porque Ele quis, quando eu começo a ter esse entendimento de que o favor dele para mim é simplesmente porque Ele quer, é a graça dele na minha vida. E a graça significa algo que eu recebo sem merecer. Sabe, se você sai de uma empresa mandado embora, lembre-se, Deus não te mandou embora. E Deus ainda está no seu barco e ainda está com você. E Ele vai fazer junto com você, pegar na sua mão e dar a volta por cima. Temos que ter isso em mente, gente, olha. Porque a gente sai todo arrasado, a empresa me mandou embora. Então a gente sai pensando: o que será que eu fiz de errado? O que eu fiz que agora Deus está me castigando? A bondade de Deus para você não depende do que você faz, depende do que você crê. Como assim? Quando você tem o entendimento de que, vamos imaginar, você acaba de ser mandado embora, vira para o céu e diz: Pai, estamos juntos ainda e eu sei que o Senhor vai me colocar num lugar melhor. Sabe o que acontece? Ele te põe num lugar melhor. Por quê? Porque é a fé que muda as coisas. Agora, isso demonstra para ele, quando você fala isso para ele e não o acusa, de que você entendeu bem que o mundo jaz no maligno e que as pessoas conspiram contra Deus e contra as pessoas de Deus e contra as coisas de Deus. Então, no mundo passais por aflições. E quando Jesus falou sobre passais por aflições, imagina que isso é uma aflição. E a Bíblia diz: no mundo passais, e passar significa passar dela e não ficar nela. As aflições vão ser jogadas contra nós, jogadas em nosso caminho o tempo todo. E Jesus disse: vocês vão passar por elas, mas lembre-se, em todas elas vocês são muito mais do que vencedores. Isso é o pensamento de Deus. Eu é que sei, Ele disse: os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Veja se isso não deveria dizer para nós que Deus nunca tem um pensamento ruim sobre nós. Nunca Ele tem um pensamento ruim, porque foi Ele que disse isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deixa eu falar algo para vocês mais ainda, que vai acrescentar com tudo isso. As crises sempre existiram em qualquer tempo, seja crise econômica, crise na saúde, como estamos vivendo, enfim, crises, seja no casamento, seja onde for, sempre existiram as crises. E apesar das crises, sempre existiu Deus e sempre Ele tirou todos aqueles que buscaram a Ele das crises.
Olha em Gênesis capítulo 26, versículo 1. Vamos ler. Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. Aleluia. Está escrito: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Em outras palavras, sobreveio fome à terra, e ele está dizendo que já havia acontecido antes nos dias de Abraão. Quer dizer, crises sempre aconteceram, sempre. Então, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, o que acontece aqui? Um servo de Deus, um homem de Deus, o filho de Abraão, Isaac, viu que estava havendo fome na terra. Ele foi buscar um rei, ele foi buscar um homem, ele foi buscar ajuda de homens para ver se conseguia resolver o seu problema. Foi avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e ainda era filisteu. Próximo. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Em outras palavras, não vá procurar homens, não faça isso. Fica na terra que eu te disser. Em outras palavras ainda, me obedeça no que eu vou te dizer. Igualzinho Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Próximo. Habita nela e serei contigo. Por quê? Porque eu disse, você obedeceu, então eu serei contigo. Se eu disser e você me obedecer, no meio da crise eu vou fazer um milagre acontecer. Deus não se importa com a crise. Deus não tem medo de crise. Deus é superior a ela. Então ele está dizendo assim: ei, não olha para a crise, não olha para isso não. Fica na onde eu te disser e me obedeça, então eu vou te abençoar. Eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz com Abraão teu pai. Próximo. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Para aí, deixa eu falar mais algo. Quantos de vocês sabem que Abraão não foi perfeito? Abraão cometeu vários erros. E um dos erros que ele cometeu juntamente com Sara foi quando Sara propôs assim: Deus prometeu para nós um filho, e eu estou vendo que eu sou estéril, você vê isso também, eu já estou velha. Faz o seguinte, pega a minha serva e durma com ela para que vocês possam ter um filho, e esse filho será o nosso filho. Isso era um plano humano, é uma ideia humana que Abraão gostou e praticou. Além desta ainda, Abraão ainda mentiu sobre Sara, dizendo para o rei que Sara era sua irmã. Entre outras coisas, Abraão não foi perfeito. Só que ali diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Sabe, queridos, não importa o quanto falho você seja, Deus espera que você obedeça a palavra dele naquilo que ele te disser. Ele quer que você obedeça a sua palavra no que ele disser para você. Se ele disse: Isaac, não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser, porque aqui, no meio da crise, onde você acha que não tem nada, eu vou fazer acontecer, e eu vou fazer você possuir a terra aqui. Agora, o resultado disso está em Gênesis 26:12. Gênesis 26:12 diz assim: semeou Isaac
naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se você tem o Senhor, você tem a maioria do seu lado. E porque Isaac obedeceu ao Senhor, o Senhor o abençoou. Veja o versículo 16 agora. Versículo 16. 26, 16. Diz assim: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Próximo. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. O que está acontecendo? Esse Abimeleque era o rei que Isaac ia procurar quando estava acontecendo a crise. Ele ia procurar ajuda em Abimeleque, o rei lá no Egito. E Deus disse: não, fica na terra e me obedeça e eu vou te abençoar. Agora está acontecendo no versículo 16, do rei dizer para ele: ei, você já está mais rico e mais poderoso do que nós, aparta-te de nós. Deus pegou Isaac, que estava por baixo, e porque ele obedeceu ao Senhor, Deus o colocou por cima e o fez prosperar ao ponto de se tornar mais rico e mais poderoso do que o rei do Egito. Meu, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. No Salmos 37, 4, Salmos 37, 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7. 37, 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Eu vou ficar só com essa primeira parte. Descansa no Senhor e espera nele. Como você já sabe, eu já te expliquei, esperar no Senhor nesse contexto é esperar com expectativa. Esperar com expectativa de saber que Deus está trabalhando e algo vai acontecer de bom para mim. Não importa o que o mundo conspire contra mim, não importa o que esteja acontecendo contra mim, o que eles estejam fazendo contra mim, não importa, nada disso importa. Espera no Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Em 2 Samuel 22, 33, 2 Samuel 22, 33, é um versículo que a gente sempre cita aqui quando a gente faz as confissões, e diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Sabe, queridos, pode ser que os nossos caminhos às vezes estejam embaraçados. Como eu disse, as circunstâncias podem ter causado isso. O mundo que conspira contra nós pode ter causado isso. E isso pode significar tantas coisas que embaraçou o nosso caminho. Mas a Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza, a nossa força, e Ele perfeitamente desembaraça tudo isso. Ele faz, e Ele quer fazer. Mas para Ele fazer, Ele depende de uma coisa: de que você confie nele, espere nele, tenha expectativa nele. No Salmo 118, 17, Salmo 118, 17, e lembre-se, tudo que nós estamos lendo é ideia de Deus, é pensamento de Deus, são planos de Deus, é o desejo de Deus para nós. Eu estou mostrando para você o que realmente Deus pensa, não é o que a religião pensa do que Ele pensa. Eu estou mostrando para você não o que a religião diz. Se você fizer, Deus vai abrir uma cova, Deus vai... Não.
Deus não é sempre assim não, sempre bom. Eu me lembro que alguém diz, esse negócio de falar que Deus é bom, não é bem assim não. Não é bem assim não. Como é então? Como é então? É quase, para nós, quase que não dá para acreditar que alguém consegue pensar isso. Se Deus não é sempre bom, de vez em quando ele tem pacto com o diabo. De vez em quando ele... Diga, Deus é sempre bom. Então diz ali, não morrerei. Deus é sempre positivo, tá? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei. Não morrerei, antes viverei. Se você vai declarar alguma coisa, vai dizer alguma coisa, diga, não morrerei, não morrerei. Não deixa o medo possuir você. Deixa eu dizer algo para vocês. O diabo, ele trabalha sempre com as suas estratégias. E antes que ele possa derrotar alguém, ele manda também as suas mensagens. E as suas mensagens são sempre mensagens negativas. Deus tem as suas mensagens positivas e ele manda para nós. Se abraçarmos, vamos viver positivamente. O diabo tem as suas mensagens negativas. Se abraçarmos, vamos viver negativamente. Então, o diabo, ele lançou não somente o coronavírus, mais do que o coronavírus, ele lançou um medo no mundo. O medo foi uma mensagem que ele enviou para o mundo. E ele enviou dessa vez para o mundo todo. Não foi para o Brasil, não foi para os Estados Unidos, não foi para a China. Ele mandou uma mensagem para o mundo inteiro. Agora eu peguei vocês. Agora, essa foi a mensagem dele. E se realmente nós não ouvirmos versículos como esse, palavras como essa, nós vamos ficar com o que o diabo disse. E o diabo disse, agora eu peguei vocês. Ninguém está seguro. Vocês já ouviram isso nesse tempo de pandemia? Ninguém está seguro, ninguém está protegido, ninguém está guardado. Todos estamos à mercê do que o coronavírus pode e quer fazer a hora que ele quiser com a gente. Essa é a mensagem que está aí. Mas a mensagem de Deus, ela sobrepuja a mensagem do diabo. A mensagem de Deus é mais forte, é maior. A mensagem de Deus diz, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do meu Deus. Então nós ou ficamos com a mensagem do diabo ou ficamos com a mensagem de Deus. Eu não sei sobre você, mas eu já decidi. Eu já decidi sobre isso. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Diga, eu não morrerei. Antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Ao lado de vocês aí na igreja, tem um milagre. Aquele homem ali, ó, o Alessandro, é um milagre. Está sentado ali. Ficou em coma por 14 dias, 13 dias. Naturalmente falando, sem esperança nenhuma. Milagrosamente saiu de lá e está ali. Naturalmente falando, sem chance nenhuma. Não só sem chance, como também sem explicação. Mas também o milagre não se explica. E por isso hoje o Alessandro é um milagre vivo, real, aqui na igreja.
O diabo disse, vai morrer. Deus disse, vai viver. Ele tem uma esposa que crê, uma família que crê. E ele crê. Então, por isso não morrerei. Diga, por isso não morrerei. Antes viverei e contarei as obras do meu Deus. Agora você acha que o que glorifica mais a Deus? Se ele tivesse morrido jovem, porque ele é muito jovem, e os filhos, a esposa estivessem chorando pela morte do marido e do pai, isso glorificaria a Deus? Um jovem saudável ter morrido glorificaria a Deus? Sabe o que glorifica a Deus? É ele estar aqui hoje. E ele vai contar o testemunho dele ainda aqui para nós. Ele vai contar o testemunho dele no púlpito para nós. E nós vamos ser abençoados. Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Provérbios 23, 18. Você vê que cada hora eu prego ou ensino de uma forma. Hoje eu estou falando bem manso, né? Mas eu quero que essas palavras penetrem o seu coração, entre no seu coração. E a mensagem de Deus, como eu disse, sobrepuja a mensagem do diabo. Porque deveras haverá bom fruto, sempre bom. Sempre bom. Deus é positivo, nunca é negativo. Porque deveras haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Diga com certeza, haverá bom fruto. Tá fraco. Vocês não estão acreditando muito não. Esse deveras, vamos colocar com certeza. Porque com certeza. Vamos de novo. Porque com certeza. Com certeza não deixa dúvida. Não é verdade? Com certeza não deixa dúvida. Haverá bons frutos. E não será frustrada a minha esperança. Veja, vamos analisar o texto. Porque deveras haverá bom fruto. Um Deus bom só pode produzir coisas boas. Sim ou não? Um Deus bom só pode produzir coisas boas. Haverá bom fruto e não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada, pode subir a banda. Não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada a tua esperança. Você vai viver e não vai morrer, e vai contar os feitos do Senhor. Vai viver e não vai morrer, e vai contar os feitos do Senhor. E é Ele quem perfeitamente desembaraça o seu caminho. Não só desembaraça, mas desembaraça perfeitamente. Ele perfeitamente desembaraça o seu e o meu caminho. É Ele que quer que você coma bem, que você viva bem, que você se vista bem, que você more bem, que você desfrute do bem que Ele tem para você. Deus é sempre bom e não há nada ruim nele, não há nada mal nele. Ele é bom o tempo todo. Deus é bom, não importa o que estiver acontecendo no mundo. Se você crer nele, acreditar nele, Ele vai dizer: me ouça e eu vou te tirar daí. Ele vai te tirar e te colocar num alto monte. Aleluia, Deus é bom. Vamos cantar, fica de pé.